Estamos continuando nossa palestra de Daniel 8 e espero que todos os irmãos aqui presentes, espero que tenham prestado atenção e que continuem prestando atenção. Vamos abrir nossas Bíblias e ler o que está escrito em Daniel, capítulo 8, versículo 11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Obrigado. Então, vamos de pouquinho a pouquinho interpretar esse versículo. Engrandeceu-se. Quem será que se engrandeceu? Aqui se refere a Roma pagã. Por que Roma pagã? Já vamos ver. E esse Roma pagã se engrandeceu-se até o príncipe do exército. Mas quem foi o príncipe do exército? Quem é o príncipe do exército? Vamos voltar um pouquinho na história e se lembrar da época de Josué. Se lembra que quando Josué estava lutando com os cananeus e ele de repente foi meditar com Deus e apareceu um anjo na frente dele. E ele perguntou: você é um dos nossos ou é dos nossos inimigos? Mas ele percebeu que não era dos inimigos porque a aparência dele estava para perceber. E depois disso, o anjo respondeu: tira as sandálias, porque no lugar que tu estás é santo. Então, a partir daí ele percebeu que era Jesus Cristo. Vamos confirmar isso no livro História da Redenção, página 178, parágrafo 2 e 3. Então Josué se postrou sobre seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Este não era um anjo comum, era o Senhor Jesus Cristo. Então, este não era um anjo comum, era o Senhor Jesus Cristo. Já que a gente confirmou quem se engrandeceu e quem era o príncipe do exército, vamos seguir adiante. Mas como Roma pagã se engrandeceu até Cristo? Um livro interessante chamado Daniel e Apocalipse, de Urias Smith, diz assim: o chifre pequeno se engrandeceu-se até o príncipe do exército. Unicamente Roma fez isto. Na interpretação se diz que o chifre pequeno se levantará contra o príncipe dos príncipes. Isto alude claramente à crucificação do nosso Senhor sobre a jurisdição dos romanos. Então, de acordo com esse livro, a gente chegou à conclusão que Roma, pagana, a fase do paganismo, chegou até o príncipe dos exércitos por meio da sua crucificação. Vamos continuar o versículo. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Mas por ele quem? Roma papal, porque a palavra tirado no hebraico tem vários significados, como exaltar, levantar, ou seja, pegar de um lugar baixo e colocar sobre acima da sua cabeça, entre aspas. Então quer dizer que Roma papal, na fase do Papa, exaltou o paganismo. E um detalhe interessante da palavra sacrifício, diz assim, Primeiros Escritos, capítulo 19, página 74. Vi então, em relação ao contínuo, de Daniel 8:12, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana e não pertence ao texto. Então, de acordo com esse parágrafo, essa frase fala que a Bíblia foi traduzida várias vezes, como vocês sabem, e disso foi tirando o verdadeiro significado dessa frase. Então, eles acrescentaram a palavra sacrifício, que não existe no hebraico. Vamos continuar para frente. O que é o contínuo? Anderson, um dos pioneiros adventistas, escreveu numa revista com as palavras de Guilherme Miller. Li e não consegui achar outro lugar em onde a palavra contínuo fosse encontrada, senão em Daniel. Então, com a ajuda de uma concordância, tomei as palavras que estavam em conexão com a palavra tirar. Ele tirará o contínuo.
desde o tempo em que o contínuo seja tirado. Eu li, e ainda que não achasse luz sobre aquele texto, finalmente cheguei à 2 de Tessalonicenses 2, 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. E quando eu cheguei àquele texto, quão clara e gloriosa apareceu a verdade. Ali estava, este é o contínuo. Bem, agora que quis dizer Paulo, com a um que agora resiste, porque o homem do pecado e o iníquo significam o papado. Então, quem é aquele que resiste ao papado de ser revelado? Porque é o paganismo. Bem, então, o contínuo deve simbolizar o paganismo. Quando o Guilherme Miller estava estudando as profecias de Daniel 8, ele chegou ao versículo 11 e procurou a palavra tirar o contínuo. Ele procurou, com a ajuda da concordância bíblica, essa mesma frase, mas ele não encontrou. Então ele pegou, junto com a concordância bíblica, a palavra tirar. E ele chegou a essa passagem bíblica, 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Mas o que ele encontrou ali? Paulo, quando ele estava escrevendo, ele escreveu: porque já o mistério da injustiça opera. De acordo com a cronologia bíblica, 2 Tessalonicenses foi escrito no ano 52 depois de Cristo. E, portanto, essa palavra já significa que o paganismo e a Roma papal já estavam operando. E agora que a gente descobriu isso, agora como surgiu o paganismo? O paganismo vem da palavra pagão, certo? Mas como surgiu a religião pagã? Vamos iniciar na história de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram comendo fruto, enganados pela serpente. E eles tiveram 2 filhos citados na Bíblia. 3, Caim e Abel. Mas Caim matou Abel e Caim foi expulso da terra. E depois disso, eles tiveram o 3º filho que foi citado na Bíblia. Se chama Sete. Agora vamos ver o que os descendentes de Sete fizeram. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 6, versículo 1 e 2. Gênesis, capítulo 6, versículo 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Obrigado. Então, como assim? Filhos dos homens, filhas de Deus? Vamos agora, para entender esse versículo, vamos para a História da Redenção, página 62, parágrafo 1, diz assim: os descendentes de Sete foram chamados filhos de Deus. Por que foram chamados filhos de Deus? Porque os descendentes de Sete foi um filho fiel, Adão e Eva, e ele sempre honrava a Deus, como Abel. Então, por isso foi chamado de filhos de Deus. Continuando. E os descendentes de Caim, filho dos homens. Por quê? Porque Caim pecou e continuou corrupto. Como os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens, tornaram-se corruptos e pela união em casamento deles perderam, mediante a influência de suas esposas, seu peculiar e santo caráter, e uniram-se com os filhos de Caim e sua idolatria. Agora, continuando, deixa eu explicar esse parágrafo de texto. Vamos supor assim, está aqui os filhos dos homens, que eram descendentes de Caim, e daqui os filhos de Sete, que era filho de Deus. Então, aqui tinham mulheres famosas, porque era do paganismo. E aqui os homens viram, aí está aqui o cara, né? Um homem, ele está vendo aquela moça ali, eu acho ela bonita, eu vou lá.
Bora comigo, bora. Então, os descendentes de Sete viram que as mulheres dos descendentes de Caim eram formosas e uniram-se a ela, mas tinha um problema, elas eram pagãs. Agora, continuando com isso, qual foi o resultado do pecado dessas pessoas? Conselho sobre Educação diz assim: os casamentos profanos dos filhos de Deus com as filhas dos homens deram o resultado a apostasia que terminou com a destruição do mundo pelo dilúvio. Então, esse acontecimento foi um dos principais que Deus fez o dilúvio. Depois do dilúvio, depois dos 40 dias e 40 noites, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, Noé depois plantou uma vinha, depois do dilúvio, aí cresceu. Ele tomou, só que o problema é que essa vinha estava amarga. Então, você sabe, quando o suco de uva, né, fica amargo, fica tipo alcoolizado, entre aspas. Noé bebeu e ficou bêbado. Então, ele tirou a roupa e ficou nu. Aí, um dos filhos dele, chamado Cã, ele viu ele, vixe, eu tenho que chamar os meus irmãos para ver isso. Ele foi lá e depois chamou os 7 Jafé, os 2 irmãos deles, e mostrou. Só que quando eles viram, eles viraram de costa, procuraram a roupa dele, aí pegou. Pronto. Aí depois que pegou, eles foram de costa e cobriram o corpo de Noé. Por que eles fizeram isso? Lá nessa época, a tradição era que os filhos não podiam ver os pais ou as mães nu, porque isso era pecado contra o Senhor. Mas Cã, em vez de ele fazer a mesma ação dos irmãos deles, ele fez o contrário. Ele ficou abusando, ficou criticando, o pai dele ficou olhando, isso era pecado. Depois que Noé voltou a si, ficou consciente, os 2 filhos dele, Sam e Jafé, Cã e Jafé, falaram para o pai o que Cã tinha feito com ele. Então, Noé chamou seu filho, Cã, falou, ele amaldiçoou ele e sua descendência. Então, de acordo com isso, a descendência de Cã foi pecaminosa. Isso pode gerar um fruto ruim. E gerou. Agora vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 10, versículo 8 e 10. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Erique, Acade e Calné, na terra de Sinar. Obrigada. Então, de acordo com o versículo, quando a gente lê, não parece nada, parece normal. O Nimrod obedecia a Deus, mas será mesmo? Se a gente pegar as palavras Nimrod, a palavra poderoso e a palavra diante, as 3 palavras principais, e traduzir para o hebraico, a gente vai ficar realmente surpreso. Nimrod, lá na época, quando eles colocavam o nome do filho, eles queriam ver o significado do nome na personalidade dessa pessoa. Nimrod, se a gente traduzir para o hebraico, o significado do nome dele era rebelião, valente. Então ele era rebelde. E a palavra poderoso, a segunda palavra, se a gente traduzir para o hebraico, significa tirano, campeão, chefe, gigante, um homem poderoso. E se a gente pegar a palavra diante, essa rapaz é mais surpreendente. Se a gente pegar essa palavra diante, traduzir para o hebraico, significa encontro. Então, se a gente pegar essas 3 palavras e adaptar a nossa Bíblia, esse versículo, como ficaria? Nimrod era rebelde, encontra o Senhor. E isso é que não diz o texto no hebraico. Disso, eu vou mostrar para vocês algumas evidências que Nimrod realmente existiu. Porque algumas pessoas, quando percebem isso, eles falam, não, isso é mentira, não, isso não é verdade, não, é mentira. Mas para provar, eu vou mostrar algumas evidências que Nimrod realmente existiu. Lendas babilônicas aparecem sobre cilindros, documentos literários, evidências sobre Gilgamesh.
E isso realmente se refere a Nimrod. E geralmente, em imagens de escultura, aparece Nimrod com ele uma faca, matando algum animal feroz, um leão, um urso, qualquer animal. Agora vamos ver um historiador chamado Flávio Josefo. Alguns irmãos devem ter lido. E vamos ler o que está escrito, História dos Hebreus, página 28. Diz assim: foi quem os levou a desprezar a Deus, valente e corajoso, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-lo contra ele, construindo uma torre para esse fim, tão alto que não somente as águas não poderiam chegar-lhe acima, como havia ele vingaria a morte de seus antepassados. Então, esse parágrafo, essa frase diz que Nimrod ficou bravo, estava falando, tirando contra Deus. E ele estava com medo que outro dilúvio acontecesse. Vamos ler o que está escrito em Patriarcas e Profetas. Peço que um dos irmãos leia o slide, por favor. A posteridade de Canaã desceu às mais degradantes formas de paganismo, posto que a maldição profética os condenasse à escravidão. Essa condenação foi retida durante séculos. Então, de acordo com esse parágrafo, descobrimos que Babilônia fala sobre a religião pagã. Então, Nimrod, vamos raciocinar. Nimrod, construidor de Babel, e ele originou a Babilônia. E Babilônia era paganismo. Agora, o que ensinava as crenças do paganismo? Primeiro, um fato bem interessante é a adoração ao Deus Sol. Pronto, quando Nimrod morreu, a esposa dele, Semiramis, digamos, rainha de Babilônia, falou que ele ressuscitou e se originou no Sol. E eles começaram a adorar o Deus Sol. Isso é muito interessante. O segundo ponto é a semente prometida. O interessante é que esse fato histórico revela que quando Nimrod morreu, que acabei de explicar, ele virou sol. E Semiramis era a rainha do povo e se misturou, se prostituiu com os povos da Babilônia. Então ela ficou grávida e esse bebê que ela teve, chamado Tamuz, o salvador do mundo, nasceu entre a noite de 24 de dezembro e ao amanhecer de 25 de dezembro. E essa data foi comemorada e chamada de Festival do Inverno. E o terceiro ponto é a adoração a Semiramis. Muitas imagens da Índia, de várias religiões e países, aparece uma moça segurando nos seus braços um bebê. Essa moça é Semiramis e esse filho é Tamuz. Agora, continuando para frente, a gente sabe que quando Deus confundiu as línguas, o povo se separou, não é mesmo? Então, raciocina. Nimrod era o rei de Babel. Babel se tornou Babilônia. E Babilônia tinha cultos paganismo. Então, significa que essa tradição deles, do paganismo, se expandiu para todo mundo. O interessante, vocês estão vendo aqui no slide, no Egito, na Grécia, na Roma e na Índia. Essas 4 imagens aqui aparecem os deuses, por exemplo, Zeus, Vênus, Cúpito. Esses 3 eram Nimrod, Semiramis, Tamuz. Também se aplica a Osíris, Horus e Ísis, que é Nimrod, Tamuz e Semiramis. Também Afrodite, Eros, Zeus, que é Semiramis, Tamuz e Nimrod. E assim se aplica a vários tipos de religiões, mitologia grega, romana, essas coisas. Agora, como a gente consegue ver isso através da Bíblia? Como a gente consegue ver essa religião pagã através da Bíblia? Vamos abrir nossas Bíblias e ler o que está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 4. Romanos, capítulo 11, versículo 4. Esse texto se refere a Nimrod, como Baal. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Obrigada. Então, aí se refere a Nimrod. Também tem vários textos sobre Nimrod, mas eu vou ler um versículo a cada
para Nimrod, Semiramis e Tamuz. Semiramis aparece na Bíblia como a deusa Diana dos Efésios. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 19, versículo 27. Atos, capítulo 19, versículo 27. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Obrigada. Então, de acordo com isso, essa deusa Diana dos Efésios se refere a Semiramis. E o interessante é que também tem uma passagem bíblica que se refere a Tamuz. Nós não vamos ler porque vocês sabem a história. Esse versículo se refere à história de Moisés. Moisés subiu no Monte Sinai, ele ficou lá 40 dias e 40 noites. E o povo lá embaixo, o povo de Israel, ficou: rapaz, cadê Moisés? Ele não está descendo. Então vamos criar o nosso Deus que nos livrou da terra do Egito. Então eles fizeram bezerros de ouro. E o interessante é que esse bezerro de ouro se refere a Tamuz. E sabe por que Deus ficou tão irado? Porque esse bezerro não estava adorando a Deus, e sim o inimigo de Deus. Por isso que Deus ficou com tanta raiva. Outro fato interessante que sobre Tamuz, que era o bezerro de ouro, era que em Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, narra que as mulheres estavam chorando por Tamuz. Mas por que eles estavam chorando por Tamuz? Porque ele foi morto por um javali. E essa data comemorativa se reconheceu como o Festival da Primavera, que é celebrado entre a época de março e abril, no nosso calendário. E por isso foi representado como bezerro de ouro. Continuando à frente. Em Daniel, capítulo 8, versículo 11, o último trecho que nós ainda não lemos, diz assim: e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Qual santuário se revela aqui? Existem dois tipos de santuário na profecia. Existe o santuário de Deus e o santuário pagão. Vamos ler apenas 2 versículos para cada santuário, para nós termos uma noção. No santuário de Deus, vamos abrir em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Obrigado. E o segundo santuário pagão, vamos ler o santuário de Tiro, que fica em Ezequiel, capítulo 28, versículo 18. Ezequiel, capítulo 28, versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Obrigado. Então, esses 2 versículos falam que tem o santuário de Deus, que era para adorar ele, e o outro é santuário que tem vários deuses do paganismo. Vamos ler uma compreensão dos pioneiros adventistas numa revista. Diz assim: um dos mais magníficos exemplares da arquitetura clássica é chamado o Panteão. O nome significa o templo ou asilo de todos os deuses. Então, de acordo com esse parágrafo, esse trecho dessa revista, diz que o panteão abriga vários tipos de Deus. Qualquer tipo de Deus que você pensar vai ter naquele templo. E agora, de acordo com isso, a gente conseguiu chegar à conclusão que esse santuário que fala em Daniel 8, versículo 11, se refere ao santuário paganismo, ou panteão. Agora, como e quando foi lançado por terra o santuário do paganismo? Peço que um dos irmãos leia o que está escrito aqui no slide, por favor. Constantino deixou Roma, a grande cidadela e trono dos Césares, e trasladou a capital do império para um canto escuro da Trácia, e gastou a força de sua vida vigorosa e ambiciosa no trabalho duplo
de criar uma colônia na capital do seu império e degradando a capital, Roma, em uma humilhada colônia. Obrigado. Então, de acordo com esse trecho que a irmã acabou de ler, a gente percebe que Constantino teve que deixar Roma. E esse acontecimento aconteceu no ano de 330, que Constantino deixou a capital de Roma, em Constantinopla. Agora eu quero fechar com chave de ouro para todos os irmãos. Quando Satanás teve o objetivo de chegar a Jesus, crucificar ele na época dos romanos, ele pensou que tinha ganhado a vitória, mas ele não ganhou. Ao contrário, perdeu. E Deus enviou seu único filho para morrer por todos nós que estamos aqui presentes. E que nós não possamos desperdiçar esse convite. E que cada um de nós, possamos fazer parte dos 144 mil. Amém.